Sim. Tá gravando, porque às vezes alguém não pode participar, né? E às vezes quer assistir depois, aí fica mais fácil. Vocês já estão fazendo a semana 4, gente? Tem alunos que já entregou até a semana 4, a 5. Nossa, o povo às vezes fica desesperado. Eu queria pedir também para vocês falarem para os colegas me enviar a atividade complementar. Muito pouca gente está fazendo. Nossa, e como a gente vai ter só 3 atividades complementares, praticamente vai valer 3,3 cada uma, né? É muita nota, gente. Vão ser 3 atividades complementares e 6 semanas do PET. E uma avaliação bimestral e a avaliação diagnóstica trimestral. Então, no caso, vai ser 10 pontos para o PET, 10 pontos para avaliação complementar das atividades, e os 5 pontos que vai ficar entre a avaliação diagnóstica e a avaliação do bimestre. Como são só 3 atividades complementares, vai valer 3,3 cada uma. Eu acho que é muita nota. E tem pouca gente entregando. Aí complica. Tem que entregar para poder ajudar nessa nota aí. Romaira. Oi, Romaira. Essa semana é a semana da atividade 4 do PET. E, se não me engano, semana que vem a gente vai ter mais uma atividade complementar, né? Eles estão falando que talvez as aulas vai poder voltar em agosto, né, por causa da vacina, que os professores já foram vacinados, a gente vai receber a segunda dose, aí logo parece que volta, mas é assim, não vai voltar a sala inteira, vai ser bem gradativo. Primeiro vai voltar de primeiro ao quinto, depois do sexto ao nono, e depois a gente do ensino médio. E assim, de acordo com o tamanho da nossa sala, parece que é permitido 12 alunos. Daí vai acontecer de ter, como se fala, um rodízio de alunos na escola, né? Não vai poder ir todo mundo de uma vez. Vai ter que ficar num sistema meio que rotativo, né? Não pode sair todo mundo para o recreio. A gente ainda vai ter que ver como é que vai funcionar isso. Então, de qualquer forma, vamos supor, uma pessoa não pôde ir para a escola porque não é a semana dela. A gente vai continuar com aula online, né? Atividades, né? Enviando pelo Classroom, enviando pelo Telegram. Então, quem está achando que, tipo, vai voltar e vai acabar tudo isso aqui, não vai, não. Acho que essa forma de estudo vai continuar, não vai ter jeito de parar, não. O Google Sala de Aula veio para ficar. Assim, lá na escola a gente tem computadores, acredito que se o professor quiser dar avaliação pelo formulário, igual a gente está fazendo agora, vai ser possível, né? Divide a turma em 2, 3 grupos, né? Porque não tem computador para todo mundo de uma vez, mas eu acho que esse tipo de ensino não vai encerrar, não. Vai continuar usando o Classroom, a gente vai continuar usando o Meet, né? O formulário lá é muito legal para poder fazer provas. A gente pode já deixar para poder aparecer a nota para vocês. Aí vocês já fazem a avaliação sabendo a nota. E o bom também é que é bem complicado para quem gosta de colar, porque as questões, elas se misturam, né?
às vezes a 10 de um é a 6 do outro, é a 5 do outro, é a 3 do outro, então é bem interessante. Eles estão falando num possível retorno, né? Ninguém diz assim, é em agosto, mas assim, a escola já está sendo preparada, os professores já estão recebendo instruções de como proceder, como que vai ficar, e sem apavoramento, todo mundo vai ser avisado, quem vai poder ir, qual vai ser o horário, não vai ficar das 7 às 11h25, parece que é meio horário só, né? E assim, não é aula expositiva igual a gente tem na escola o tempo todo, parece que mais um tira dúvidas, né? O aluno vai lá, vai sanar as dúvidas, vai ver o que não está entendendo. Então, isso foi falado na reunião de ontem, que é um possível retorno para agosto, né? Mas isso não diz que a gente vai estar todo mundo lá. Os professores sim vão estar, né? Mas um sistema rotativo para que ninguém seja prejudicado. E esse tipo de aula que a gente está tendo aqui, acredito que não vai terminar. Às vezes você pode estar na sala de aula e ligar também o Meet para os alunos em casa poder receber informações, né? Porque às vezes a dúvida do Pedro é a dúvida de outro aluno, né? Então pode ajudar. Então fiquem cientes que esse ano é bem provável que a gente ainda tenha aula presencial, não do modo que a gente estava acostumado, né? E eu não sei quando que a gente vai poder, né, sanar toda essa perda que a gente teve, né, de ensino, porque a gente tenta, mas não é a mesma coisa que a gente está dentro da sala com o aluno, está presencial. Mas o que for possível e o que for possível, a gente está fazendo. Eu sei que vocês que estão aqui também estão tentando, né? Só que o nosso retorno é muito pequeno, né? Tem sala com 40, 41 alunos que a gente tem 7, no máximo 10 alunos devolvendo as atividades para a gente, né? Mesmo a gente ligando, pedindo, chamando no particular, né? Tem aluno que não está conseguindo fazer, ou então está com muita dificuldade, às vezes acha que não vale a pena, mas é importante fazer sim, porque quando a gente voltar, a gente vai retomar, a gente vai continuar, né, explicando o que foi dado, né, quem não entendeu pode pedir ajuda, o importante é fazer, né, e assim, não sabemos se em 2022 a gente vai poder ter 40 alunos, 38 numa sala igual a gente tinha, né, antigamente. É tudo ainda muito incerto, né? Mas vamos aguardar, vamos continuar estudando, vamos continuar com bastante calma, né, acreditando que tudo vai ser melhor. Então, gente, é o seguinte, como vocês sabem, a nossa aula online são assuntos assim interdisciplinar, a gente sempre vê uma coisinha diferente, e na aula passada nós falamos um pouco sobre acidentes, né, nucleares, e hoje nós vamos falar sobre um acidente radioativo aqui no Brasil, que aconteceu em Goiânia, com o Césio-137, que é um elemento que ele emite radiação. Então, vou aqui colocar a minha tela para compartilhar com vocês. Me avise se está dando certo ou não, tá? Porque agora eu não consigo mais ler as mensagens. Pessoal que chegou aí depois, bom dia, tá? Tudo de bom para vocês. Sejam bem-vindos na nossa aulinha de hoje. Está começando aqui. Vocês estão vendo? Eu já disponibilizei no Classroom esse material e eu mandei também pelo Telegram
né, o conteúdo. A gente tem 2 questões para ser resolvidas no final, e depois eu vou passar um videozinho para a gente poder comentar. Tá tudo certinho aí? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Então a gente vai falar sobre o acidente com o Césio 137 em Goiânia. Qualquer coisa é só parar e perguntar, tá? Uma cápsula com sal de césio retirada de um hospital abandonado e violada foi responsável pelo acidente com césio 137 que ocorreu em Goiânia, em setembro de 1987. No mês de setembro de 1987, provavelmente no dia 13, teve início o que foi considerado o maior acidente radioativo do Brasil e o maior acidente radioativo do mundo fora de usinas nucleares, o acidente com o Césio 137 em Goiânia. O Césio 137 é um isótopo. O que é um isótopo? São elementos, gente, que têm o mesmo número de prótons. A gente tem isótonos, isóbaros e isótopos. Quando eles são isótopos, eles têm o mesmo número de prótons. Quando são isótonos, têm o mesmo número de nêutrons. E quando são isóbaros, têm o mesmo número de massa. Então, aqui, os elementos têm o mesmo número de prótons. Então, o césio 137 é um isótopo radioativo do elemento químico césio, que é usado em equipamentos de radiografia. Ele era usado na forma de um sal, o cloreto de césio. Essa aqui é a fórmula dele, cloreto de césio. Pelo antigo Instituto Goiano de Radioterapia, que o guardava dentro de uma bomba ou cápsula revestida de uma caixa protetora de aço e chumbo. Por quê, gente? Porque esse material aqui, ele impede a radiação, né? Então, por isso que colocava dentro de uma caixa revestida de aço e chumbo, para impedir que a radiação fosse liberada para o meio ambiente. Quando esse hospital foi desativado, os rejeitos radioativos não receberam o destino adequado, mas ficaram entre os escombros. Com isso, essa cápsula com césio foi encontrada por 2 sucateiros, que a violaram e venderam-na para um ferro velho, cujo dono era Devair Alves Ferreira. Gente, isso vai dar ruim, muito ruim mesmo, né? Porque eles vão começar a manusear isso e vai dar tudo errado. No ferro velho, Devair abriu a caixa que continha a cápsula a fim de aproveitar o chumbo, mas ao fazer isso, ele liberou para o meio ambiente cerca de 19 gramas de cloreto de césio 137. Gente, isso aqui vai virar em toneladas, viu? A quantidade de material que vai ser contaminado. 19 gramas. Vocês vão ver o que vai dar. Esse acidente mostrou o quanto pode ser perigoso a manipulação sem conhecimento e preparo de materiais radioativos. Esse sal emite um brilho azulado muito bonito, o que encantou o dono do ferro velho, que acabou distribuindo o material a amigos e familiares. Alguns chegaram até mesmo a passar o cloreto de césio 137 na pele. Vocês não têm noção do que isso causa. Vocês vão ver. Muito triste. E assim, a maioria do pessoal que foi prejudicado foram pessoas da família. O irmão de Devair, Ivo Alves, levou um pouco do material radioativo para casa
e sua filha, Leide das Neves Ferreira, brincou com ele e depois foi comer sem ter lavado as mãos, ingerindo pequenas quantidades de Césio 137. Gente, era uma menininha, se não me engano, dos 8, 10 anos. Depois eu vou mostrar a foto para vocês. Em virtude da falta de conhecimento da população, dezenas de pessoas foram contaminadas. E os primeiros sintomas que apareceram, apenas algumas horas depois, foram náuseas, vômitos, tontura e diarreia. A esposa de Devair suspeitou do material e levou parte da bomba para a sede de vigilância sanitária. Isso foi lá no dia 13, hein, gente? Olha aí o tempão que esse negócio ficou rodando. No dia 29 de setembro, olha, setembro. No dia 29 de setembro de 1987, foi dado o alerta de contaminação radioativa. Em 23 de outubro, Leide das Neves morreu, passando a ser considerada a maior fonte humana de radiação. Ela teve que ser enterrada em um caixão de chumbo. Tornou-se símbolo dessa tragédia, que os moradores de Goiânia nunca esqueceram. Gente, a menina, ela ingeriu o Césio 137 depois, né, que ela foi comer sem lavar as mãos. E ela começou a emitir radiação. Daí, claro, em consequência dessa radiação, ela veio a falecer. E mesmo morta, ela continuava emitindo radiação. Então, o caixãozinho dela, se vocês quiserem procurar na internet, tem, mas eu achei, assim, desnecessário colocar esse tipo de foto aqui no nosso material. Só pus uma foto dela. Mas ela foi enterrada no caixãozinho de chumbo. Por quê? Porque o chumbo, ele é um material muito denso e ele impede a passagem dessa radiação. Gente, se vocês pesquisarem lá, vocês vão ver o tanto que é triste. A partir de então, teve início uma força-tarefa para remover os objetos contaminados e tratar as vítimas. Os dados apontam que 249 pessoas foram examinadas e destas, 22 foram isoladas em razão da alta taxa de contaminação. Passaram a receber monitoramento 129 pessoas e 14 estavam com um quadro clínico muito grave. Houve 4 vítimas fatais poucas semanas depois. Isso no começo, né, gente? A primeira foi Leide das Neves, conforme já foi dito. A segunda foi sua tia, esposa de Devair, Maria Gabriela Ferreira. E os outros 2 foram jovens de 18 e 22 anos que eram funcionários do Ferro Velho. Devair foi tratado no Hospital Navarro Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, mas morreu 7 anos depois. Né? Ah, tá, passou um tempo. Gente, mas ele não morreu simplesmente porque tinha que morrer. Ele morreu em consequência da radiação. Mesmo com tratamento, tá? Os rejeitos do acidente com Césio 137 chegaram a um volume de 7 toneladas. Gente, de gramas passou para toneladas. Como assim? É que põe a mão aqui, leva para lá, chega uma coisinha aqui, passa de lá, cai aqui, os escombros do hospital, e assim vai. Animais, plantas, né, tudo que foi contaminado, que foram colocadas em tambores envoltos por concreto e depositadas em Abadia de Goiás, a 25 quilômetros do centro de Goiânia, onde aconteceu o acidente, né? Esses rejeitos foram colocados em uma espécie de piscina de concreto, impermeabilizada, que foi coberta por concreto e vegetação. Além de ter concreto nos tambores,
esse rejeito foi jogado em um lugar que estava cheio de concreto também, tá, gente? Voltando aqui. Esse lixo atômico envolve plantas, animais, materiais de construção e objetos provenientes do hospital abandonado, do ferro velho e de toda a vizinhança. Então, tudo que teve contato com esse césio virou rejeito radioativo. Então, aqui, ó, são latões, né? Aqui dentro tem concreto, colocou o material radioativo aqui dentro, pegou esses tambores e jogou numa piscina construída, né, para isso mesmo, para colocá-los lá dentro, e lá também continha concreto. E depois eles colocaram, né, terra, grama, para poder tampar um pouco isso daí. O entulho radioativo gerado no acidente com Césio 137 foi removido por meio de tambores envoltos de concreto. Nos anos subsequentes, outras pessoas também morreram em razão da exposição à radiação. Uma delas foi Ivo Alves, o pai de Leide das Neves, que morreu 16 anos depois, também por consequência da radiação. Além disso, muitos carregam traços deixados pela radiação, como ocorreu com o outro irmão de Devair, Odson Alves Ferreira, que perdeu parte da palma da mão e partes de um dedo. Eu vou mostrar a figura para vocês daqui a pouquinho. Isso aqui é um símbolo, né, gente? Todo mundo sabe que quando tem esse símbolo aqui, está falando de radioatividade além dos limites permitidos. Símbolo de presença de radiação em valores acima dos encontrados naturalmente no meio ambiente. Então, se tiver isso daqui, fique longe. Aqui, gente, a menininha que eu falei para vocês, que brincou com o Césio 137, depois foi comer, ficou muito infectada com a radiação. Passado algum tempo, ela veio a falecer e o caixãozinho dela teve que ser de chumbo, porque ela era, né, muito radioativa. Mesmo morta, ela emitia radiação. Então, de acordo com os dados, ela foi a maior fonte humana radioativa. Uma judiação. Como eu falei para vocês, estava fazendo pesquisa de fotos, você vê o caixãozinho dela de chumbo, muito triste. Eu nem quis colocar aqui. Olha que gracinha da menina, que sorriso mais lindo. Aqui a gente tem uma foto ilustrativa, não é real, né, do azul que pode ser emitido pelo césio, mas é geralmente no escuro. Isso daqui é um glitter, tá? É só para mostrar para vocês que ele emite um brilho azulado. Aqui, gente, são as mãos de Odson Alves. Olha aqui como que ficou. É meio que uma queimadura, né? Olha aqui como que ficou a unha dele. Aqui perdeu um pedaço de um dedo. Né? Essa aqui está bem prejudicada mesmo. E não some. Pode fazer o tratamento que for, que vai continuar desse jeito. Aqui nós temos PMs, né, com seus equipamentos de segurança, fazendo a coleta do lixo radioativo. Aqui nós temos o material que foi recolhido para ser enterrado em abadia. Aqui, né, é o local a 25 quilômetros, né, do centro de Goiânia, onde aconteceu o acidente, né, abadia onde eles cavaram, fizeram a piscina de concreto e jogaram esses tambores aqui. Aí colocaram grama por cima, né, meio que isolaram o lugar para o pessoal ficar longe. Aqui, gente, eu coloquei para vocês qual é
o medicamento que deve ser tomado no caso de acidente com o césio e também com o talho, tá? Então, aqui nós temos um comprimidinho, né? Como funciona o azul da Prússia? O nome do remédio é esse, gente, azul da Prússia. O azul da Prússia é um comprimido que pode ser usado em emergências de radiação para ajudar a eliminar o césio e o talho radioativos do corpo de uma pessoa. O azul da Prússia captura o césio e talho radioativos no intestino e impede que sejam reabsorvidos pelo corpo. Os materiais radioativos seguem pelo intestino e são expelidos através dos movimentos intestinais. Por reduzir o tempo em que o césio e o talho radioativos permanecem no corpo, o azul da Prússia ajuda a limitar o tempo em que o corpo fica, aqui está só K, viu, gente? Fica exposto à radiação, né? Já que ele absorve, ele pega para poder eliminar, então diminui a quantidade de tempo em que o material fica no organismo. O azul da Prússia é disponibilizado apenas com receita médica. O azul da Prússia só deve ser administrado quando indicado por agentes de saúde pública e profissionais de saúde. Tem o azul da Prússia, que é um corante, né, que é tinta, que a gente não deve tomar porque não serve para isso. Aqui, ó, não se deve ingerir o pigmento azul da Prússia usado como pintura, como tentativa de automedicação. Este tipo de azul da Prússia não é destinado ao tratamento de contaminação radioativa nociva, tá? Então, não vai lá beber tinta porque não vai resolver, né? Tem que tomar o medicamento certo. Então, esse daqui eu coloquei só mesmo, né, para ilustrar, porque tem um exercício falando sobre qual medicamento deve ser tomado. Entenderam? Ficou alguma dúvida? O que vocês acharam? Achei muito triste, né, para falar a verdade. Principalmente, Eu né, já por tinha causa visto. da menininha. Nossa, achei muito triste. E vocês? Eu já tinha visto esse documentário em 2018 com a professora Milene. É, né? Entrou para a história o pior, um dos piores acidentes que se teve, né, de radiação. Achei Sim. muito assim, é muito curioso, né? A gente não deve colocar a mão naquilo que a gente não conhece, a gente não deve mexer em qualquer coisa, né? Eu sei que os rapazes estavam tentando adquirir dinheiro também, né, coitado? Estavam mexendo lá no ferro velho, ia vender, né, o chumbo, mas é bem complicado. Eu acho que quem errou mais nisso daí foi o hospital por não enviar, né, aquela cápsula para o lugar correto. Mas, paciência. Então, agora podemos fazer alguns exercícios. Então, vamos lá. Questão 1. Um dos maiores acidentes com o isótopo, que eu já falei para vocês, né, que são elementos com o mesmo número de prótons, com o isótopo césio 137, teve início no dia 13 de setembro de 1987, em Goiânia, Goiás. O desastre fez centenas de vítimas, todas contaminadas por meio de radiações emitidas por uma única cápsula que continha césio 137. O instinto curioso de dois catadores de lixo e a falta de informação foram fatores que deram espaço ao ocorrido. Ao vasculharem as antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia, também conhecido como Santa Casa de Misericórdia, no centro de Goiânia, tais homens se depararam com um aparelho de radioterapia abandonado.
leigos no assunto, quer dizer, não se sabia, né, do que tratava, não tinham a menor noção do que era aquela máquina e o que continha realmente em seu interior. Após retirarem as peças de seus interesses, venderam o que restou ao proprietário de um ferro velho. O dono do estabelecimento, ao desmontar a máquina, expôs ao ambiente 19,26 gramas de cloreto de césio 137, um pó branco parecido com sal de cozinha, que no escuro brilha com uma coloração azul. A partir do nome do material que provocou o acidente radioativo em Goiânia, qual das fórmulas abaixo o representa? Qual é a fórmula do cloreto de césio 137? Qual é a fórmula? Essa aqui? Essa, a C, a D, a E. Qual é a fórmula? Tem oxigênio no cloreto de césio 137? Acho que não. Não tem, não? Quer ver, ó, aqui em cima, eu falei para vocês o nome e coloquei a fórmula. Ó, cloreto de césio 137. Não tem oxigênio. Ó, cloro e césio. Cloreto de césio. Então, a fórmula correta é letra C, porque a gente não tem oxigênio em nenhum que a gente mostrou aqui do cloreto de césio. Então, a única resposta correta vai ser a letrinha C, onde fala cloro e césio, que o nome certinho é cloreto de césio. Dúvida? Tá tudo certo? Posso passar para 2? Então, vamos para 2. Em 13 de setembro de 1987, na cidade de Goiânia, Goiás, uma cápsula de césio 137, deixada em uma sala do antigo Instituto Goiano de Radiologia, foi removida, violada e vendida por 2 trabalhadores. Atraídos pela intensa luminescência azul do sal de césio 137, contido na cápsula, adultos e crianças manipularam-no e distribuíram-no entre parentes e amigos. O saldo dessa experiência foi a morte de 4 pessoas e a contaminação, em maior ou menor grau, de mais de 200 pessoas. Um complexo encadeamento desses fatos resultou na contaminação de 3 depósitos de ferro velho, diversas residências e locais públicos. As pessoas contaminadas que procuraram farmácias e hospitais foram inicialmente medicadas como vítimas de alguma doença infectocontagiosa. Isso aqui é O Popular, Goiânia, 31 de agosto de 2007, né? É um pedaço de uma reportagem. Após a descoberta da contaminação, qual das substâncias a seguir foi utilizada no tratamento das pessoas doentes por causa do césio 137? Né? Qual substância eles tiveram que tomar? Iodeto de sódio, hidróxido de alumínio, azul da Prússia, iodeto de potássio, hidróxido de magnésio. Qual foi, gente? Letra C, azul da Prússia. Isso, muito bem. Foi o azul da Prússia. É tinta? Não, é o comprimido mesmo, não pode tomar a tinta. Ó, o iodeto de potássio, ele é usado no tratamento do bócio, tireoide,
tá? E algum tipo de câncer que dá na tireoide. O hidróxido de magnésio e o hidróxido de alumínio são antiácidos. E o iodeto de potássio é quando a pessoa ela sofre um tipo de radiação que é emitida pelo iodo, tá? Então, aqui também é usado contra a radiação, mas não a radiação do césio, e sim a radiação do iodeto, tá? E para nós aqui que estamos falando do césio, a gente não usa iodeto, a gente usa azul da Prússia, certo? Tudo bem? Sim, Entenderam? entendi. Gostaram? Sim, as atividades são bem elaboradas. É bonitinho, né? Dá para resolver direitinho, a gente lê o conteúdo e a gente consegue resolver as questões. Né? Como era bastante grande o texto, aí eu coloquei só 2 questões para a gente poder resolver. Se vocês tiverem interesse, tem um site, é bem tranquilo, né, Romaira? Tem um site que se chama Toda a Matéria, lá tem diversas questões sobre o acidente de Césio 37, e se vocês colocarem lá ilustração, figura também no Google, vocês vão achar imagens, mais imagens da Leide, do Odson e de outras pessoas, da tia dela que morreu, do enterro da menina, né? Outras figuras também do lixo radioativo, né? Vocês podem pesquisar lá que tem tudo, bastante coisa, né? Foi um assunto muito falado, tem diversas reportagens, né? Igual o Miguel falou que, não sei se foi Miguel ou Maxwell falou que a Milene já explicou, né? Também tem história, né? Entra na parte de geografia, entra na parte de biologia, né? Porque fala sobre o meio ambiente, na parte de química, por causa do elemento químico, né? Então, é um conteúdo, assim, que dá para falar em todas as matérias. Eu achei muito legal, né? Achei, assim, bem interessante. Aí eu montei um texto para a gente poder ter um pouquinho de conhecimento, né? Principalmente da parte do tratamento. Que o pessoal fala dos efeitos, né? Que causa isso na mão, que causa isso no corpo, que mata, mas não mostra que também pode ser tratado. Assim, a gente sabe que a pessoa pode vir a morrer a qualquer momento, porque a radiação ela é muito séria. Mas teve gente que viveu mais 7, mais 16 anos, né? Já é um benefício para quem estava correndo sério risco de vida, acho que já ajudou bastante. Então, agora eu vou colocar aqui para a gente um videozinho para a gente poder assistir. Apareceu para vocês? Apareceu. Tá bom, então agora eu vou colocar aqui. Eita! Parou, gente. Não parou? Parou. Parou. Vai ser louco. Vou voltar aqui, peraí.
E aí, gente, vocês podem me dizer que vocês prestaram Muito legal, atenção. muito legal o vídeo. Basicamente, o homem, as emoções dele felizes eram baseadas em relação. Você viu Sei que. lá, a relação do homem com o filho fazia com Uhum, que os sentimentos dele dessem cor à vida dele. exatamente, Maxwell. Você viu que a hora que a menininha, ela, todo dia ela tentava. Ela ia, ela tentava, ela queria fazer diferente, ela tinha energia, ela corria, né, para lá e para cá, pulava, e foram tirando isso dela. Até mesmo na escola, gente, ela tentava fazer as letrinhas com carinha, né, fez o D uma joaninha, e as pessoas foram tirando aquela alegria dela, né? E o pai dela precisava daquela alegria dela, porque era o que dava cor na vida dele, né? Ele ia perdendo a cor no serviço, ia perdendo a cor no serviço, até que ele chegava, abraçava ela e retomava de novo. Até que ele percebeu que ela estava perdendo a cor também. Daí que ele fez? Ele tentou trazer de volta a alegria dela. Ele imaginou um violino, né, porque o rapaz não estava mais tocando, e vocês perceberam que aonde o rapaz tocava violino tinha cor, o resto do desenho, do ambiente, era tudo cinza, e aonde ele estava a grama era verde, né, a folhagem da árvore era meio avermelhada, meio laranja, e a menininha, ela tinha uma cor alaranjada, diferente de todos os coleguinhas de sala dela, né? E o rapaz, o pai dela no caso, ele ficava num tom de azul mais escuro quando ele sentia a alegria dela, né? A força de viver, né? A vontade de fazer diferente, o entusiasmo dela pelas coisas. Então, assim, eu acho bem legal porque a gente também não pode perder isso, né? E não pode deixar as pessoas tirar isso da gente também, porque às vezes a gente tem um certo interesse em alguma coisa e na escola, às vezes o professor, né, tira isso, ele corta, ele não permite, nem é por mal às vezes ele quer, assim, cumprir o papel que é ensinar, mas tem hora que a gente tem que dar espaço para outras coisas também, né, uma conversa, um sonho, né, um objetivo, né, porque nem sempre a gente acerta. A gente tenta fazer o melhor, mas às vezes a gente erra também. Igual o pai dela estava começando a fazer tudo errado, e ele percebeu, né, que ela tinha uma força, que ela era diferente. E ele achou que aquilo realmente era importante. E ele mudou também, né? Ele aceitou ela do jeito que era, diferente, né? Porque ela era diferente. E isso fazia bem para ele. Eu achei uma gracinha. Alguém mais quer falar alguma coisa? É muito bonitinho mesmo. Né? Eu achei bem bonitinho, porque mostra que a gente não pode desistir. E que às vezes a nossa alegria dá força para outras pessoas também. Às vezes você está mal, chega perto de alguém que está bem, ou às vezes você está bem e chega perto de alguém que está mal, né? A tendência é a pessoa melhorar, né? Você conta uma história, você faz uma graça, você brinca, né? Lembra de alguma coisa legal que aconteceu, né? O outro está desanimado, está triste, está choezinho, né? E isso é importante a gente ter alguém para poder conversar, né? Que às vezes está melhor do que a gente e leva a gente para cima, melhora nosso astral, nossa autoestima. Isso É, é e até faço aquilo que o pessoal fala. como, Sibeli? Aquilo que o pessoal costuma falar, que às vezes a gente tá mal e às vezes um bom dia de uma pessoa que a gente nem conhece, a gente fica bem. Às vezes é tão gostoso, é tão sincero, né? Que é isso, nossa, que legal aquela pessoa, né? Olha como que ela tá bem, passou energia boa pra gente. Tem uma história que fala assim, que tinha um médico que ele tratava as pessoas, ele não cobrava, ele cobrava até um certo horário. Vamos supor, ele trabalhava até às 5 ele cobrava, que era o expediente de trabalho dele. Depois das 5,
ele não cobrava mais, atendia 4, 5 pessoas sem cobrar, que eram as pessoas que não podiam pagar. E ele chegou a falecer, né? E ele estava revendo a trajetória da vida dele. Aí ele foi ver a energia que as pessoas passavam para ele, né, quando ele estava trabalhando. As pessoas que pagavam passavam uma energia boa também, né? Era como se fosse um clarão, passava uma energia boa porque estava recebendo tratamento. Mas quando ele tratava as pessoas de graça, a energia que ele recebia era tão grande, que ofuscava o ambiente, né? A pessoa ia embora deixando um rastro de luz. Então, isso não tem nada que pague, gente. Era uma energia tão boa, uma coisa tão positiva que deixava para ele, assim, a mente da pessoa desejava tão bem para ele, que não tinha nada que pagava. Ele já sabia disso de alguma forma, que ele fazia esse tipo de tratamento, esse tipo de caridade. Mas quando ele faleceu, que ele foi olhar, ele viu que realmente valia muito a pena, porque o que a pessoa emana, o que a pessoa deixa de energia para o outro, rancorosa, egoísta, né, invejosa, o que ela não passa para a gente. Então, a gente tem que estar blindado, né? Se a gente tem uma energia boa, se a gente tem coisas boas, é tão assim, claro, emana tanta coisa gostosa, que aquilo que é triste, que é escuro, não chega perto da gente, porque a luz, ela consegue dominar a escuridão, né? Se você está num lugar muito escuro, assim, de uma velhinha, pronto, clareou, né? Então, a gente tem que ser essa velhinha no mundo de alguém, até mesmo no nosso mundo, né? Você está para baixo e fala assim, ah, não, hoje eu não estou muito afim, não. Não, estou sim, estou boa. É permitido ficar triste? É permitido ficar triste por algumas horas, não o tempo todo, não o dia todo, né? Vamos colocar aí coisas boas, energias boas, procurar gente do bem, gente que é alegre, que é para frente, né? Que nos impulsiona a ser melhor todo dia, todo momento. Eu achei muito bonitinho, porque realmente tem gente que parece que é colorido, que chega no ambiente, o ambiente muda. Você escuta a voz de alguém, você já fica mais alegrinho, né? Então, eu acho, assim, importante a gente sempre querer melhorar, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo hoje, né? De tanto sofrimento, tantas percas, tanta tristeza, mas ainda tem muita gente boa, de coração muito bom, que parece assim que nasce já para o bem, para fazer o bem. Né? Às vezes você não precisa nem falar nada, dá um sorriso, como diz a Sibeli, já alegra o nosso dia. Não é verdade? Aposto que todo mundo tem alguém que você gosta a ponto de um sorriso, ou então um oi deixar você mais feliz. Não tem? Acho que todo mundo tem. Todo mundo tem. Isso é muito gostoso, aquece o coração, deixa a gente melhor, né, mais animado, com vontade de fazer as coisas, com vontade de ser, né, melhor a cada dia e fazer tudo de uma maneira bem mais tranquila, mais gostosa, né, mais harmoniosa, fazer tudo valer a pena. E quando a gente está bem, todo mundo percebe, porque parece que a gente passa isso para o outro. Cuidado com a inveja, hein? Mesmo as pessoas que estão mal-humoradas, estão rancorosas, é o dia que ela mais merece que a gente as trate bem, porque é quando elas mais precisam da gente, não é? Quando você está, sim, a pessoa está muito revoltada, é quando ela mais precisa de um olhar, de um carinho, de uma atenção, de um tempo, né? Nem que seja só para ouvir, bom? Então, é esse meu recadinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham achado interessante, e espero também que vocês tenham guardado um pouquinho desse vídeo que eu passei para vocês no coração, que torne vocês melhores, que torne vocês mais alegres, mais radiantes, e assim com vontade de ser uma pessoa cada vez melhor. Tá bom? Certinho? Fico muito feliz de vocês terem entrado, né? Agradeço demais. Quem tiver dúvida, eu vou deixar a aula lá no nosso canal.
e peço para vocês que chamem os coleguinhas para a nossa próxima aula, que vai ser terça-feira, no mesmo horário. E também falem para eles que nossa aulinha está lá no canal, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, é só me chamar no Telegram, que a gente conversa, tá bom? Beijo, vou postar depois as respostas lá no Telegram, e até a nossa próxima aula. Obrigada, Nádia. Tchau. Eu que agradeço você. Tchauzinho, até terça. Até.